Shalom, minhas irmãs, shalom, shalom, povo de Deus, vem chegando, vem pra mesa porque tem banquete. Oh, glória a Deus. Tu és fiel, Senhor, a nós, por isso nós estamos aqui, Senhor. Ah, de nós, Deus. Se não fosse a tua bondade, a tua fidelidade para nós. Oh, aleluia. Queremos te convidar, Senhor, nesta tarde. Queremos te convidar, Senhor. Toma o primeiro lugar desta live. Senhor, senta conosco à mesa. Senhor, senta conosco à mesa. Fala conosco de uma maneira extraordinária. Revela-te a nós, Senhor. Necessitamos e ansiamos ouvir a tua voz, Jesus. Venha sobre nós com graça, poder, força, autoridade. Oh, Deus. Vem sobre nós. Queremos preparar esse ambiente, Deus, para que o Senhor possa movimentar no nosso meio, para que o Senhor venha agir no nosso meio, que o Senhor venha revelar, Senhor, seus mistérios para nós, Senhor. Revela-te a nós, Senhor, nesta tarde de uma maneira extraordinária, Senhor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Queremos, Senhor, mais uma vez te entregar a convidada, Deus, dessa tarde. Queremos te entregar, Senhor, a vida da Daniela nas tuas mãos, Senhor, com a tua filha, com a tua família, com o seu ministério, com os seus planos, sonhos, Deus. Que o Senhor possa contemplar, Senhor, o desejo do coração da tua filha, vindo com graça, bênção, resposta. Tudo aquilo que ela necessita, Senhor, que o Senhor possa providenciar. Glorificar o teu nome, Senhor, sobre a vida da tua filha. E a cada um, Senhor, que está chegando nessa live, a cada um que vai assistir depois, Senhor, que possa ser tocado por ti, que possa ser transformadas por ti, Senhor. Levanta uma geração de mulheres transformadas, Senhor, para mudar, Senhor, histórias, para tirar, Senhor, situações de cativeiro, Deus. Tu és Deus que traz libertação. Tu és Deus que traz cura. Oh, Espírito Santo de Deus, já sentimos a tua presença neste lugar. Já sentimos a tua graça neste lugar. Permaneça, pois, conosco, Deus. Permaneça, pois, conosco, Deus. Permaneça, pois, conosco, Deus. Porque precisamos de ti a cada dia. Entregamos, Senhor, o Wi-Fi, os dados móveis, nossa internet. Que nada venha impedir, Senhor, da tua palavra ser ministrada, Deus. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Vem chegando, vem chegando. Muito boa tarde, Deus abençoe a todas. Vem pra mesa, porque tem banquete. Tem algo especial de Deus para a sua vida neste dia, em nome de Jesus. Minha amiga Adrianinha já está por aqui, a convidada já está por aqui. Andréia, seja bem-vinda. Miss Lucimara, a doutora Mara, seja bem-vinda, sejam bem-vindos. Vou pedir para vocês, sejam missionárias e evangelistas do Senhor. Clica aqui no aviãozinho aqui embaixo. Envia essa live para uma pessoa. Minha amiga empresária já está por aqui. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Já vou estar chamando a nossa convidada. Essa semana tem sido uma semana tremenda. Essa semana de campanha, como era necessária. Só Deus sabe. Minha amiga Raquelzinha, como era necessária essa semana para mim. Mas Deus é bom, Deus é fiel, e Ele nos fortalece, e nós estamos aqui. Formadas já vão colocando a borboletinha. As meninas que são novas aqui e não conhecem, vai chegando e colocando a borboletinha. Meu Jesus. Glória a Deus.
Boa tarde. Boa tarde, minha amiga. Você me vê? Não, pra mim tá. Não tô vendo você, só tô te ouvindo. É a mesma coisa. Não, Ô, Glória. olha só, Então, né? nós estamos nessa peleja, né? Não só eu, mas outras amigas minhas também que fazem live estão nessa peleja de não conseguir ver as convidadas. Só o Olha sangue. só, né? Minhas irmãs, É, vocês estão vendo a gente? Ajuda aqui. Em nome de Jesus. Tentando ver aqui pelo meu velhinho aqui, mas meu velhinho não quer me ajudar para ver se dá para ver as duas. Vocês vamos ver se as me. convidadas, o pessoal que estão aqui conosco, né? Se elas estão nos enxergando, estão nos vendo, sim. A Adriane consegue ver. Ah, que bom, isso que é Lucimar, olha importante. só. A Mara tá aqui, eu acredito que eu vi. A Liz, que bênção, glória a Deus. Glória a Amém. Que Deus. bom que você vê. Ah, uma pena não te ver, poxa. É, Mas vai eu ficar sei. salva lá e eu assisto de novo. Amém, amém. Glória a Obrigada, minha Deus. amiga, por aceitar esse convite, por estar conosco na mesa. Essa semana tão especial. Você não sabe como sua vida é especial para mim, somente hoje. Hoje tem Amém. sido um dia bem de batalha, mas Deus está conosco e é muito bom hoje estar Amém. ouvindo a voz do Senhor através da sua vida. E fique à vontade, deixa Deus te usar. Amém, glória a Deus. Ai, que bom, a Liz disse que vê nós duas, glória a Deus, né? Então, estou muito feliz, me sinto muito honrada, né, com o convite para a live. E hoje eu vou trazer, né, a palavra que, na verdade, é o Espírito Santo que vai trazer, né? Mas é Amém. algo que o Senhor tem falado comigo nos últimos dias, eu tenho participado de um devocional. E o senhor tem falado a respeito de Esther, né? E quando você me chamou para o convite, né? Eu digo assim, a história de Esther, né? De Radassa, nos traz um grande ensino de transformação, né? E hoje, inclusive, na nossa sala de intercessão e oração pela manhã, eu falei um pouquinho, né? E eu digo, Senhor, o senhor está falando com as tuas filhas, né? E glória a Deus por isso. Então, para quem não me conhece, meu nome é Daniele Furtado. Sou uma filha amada do Senhor, trabalho com mulheres já há algum tempo, né, nessa caminhada com o Senhor Jesus, sou terapeuta especialista em mulheres, trabalho com terapia cristã, temos a escola do Levantando Coroas, glória a Deus. Hoje, inclusive, nós temos aula presencial com as mulheres, né? Que é uma escola de cura e transformação de caráter para mulheres cristãs, né? E para a glória do Senhor Jesus, né? Nós temos visto aí muitas transformações, né? Mulheres sendo ativadas e posicionadas no seu propósito. Isso é maravilhoso, né? Eu fico muito feliz quando mulheres são transformadas, mulheres são tocadas pelo poder da palavra, né? Glória a Deus. Então, minha irmã, eu vou orar, né, para a gente começar, que eu sei que você já estava orando, estava ouvindo a sua oração, mas eu gostaria de orar antes, tudo bem? Amém, fica à vontade. Amém. Pai querido, Pai amado, te louvo, Pai, por esta tarde. Te louvo, Senhor, por esta live, Senhor. Espírito Santo, meu amigo, meu amado, amado das nossas vidas. Vem ministrar, toma o teu lugar de primazia, Espírito Santo. Nós clamamos por ti, nós clamamos pela tua presença abundante, palpável nessa tarde, Espírito Santo. E que o Senhor venha testificar da sua palavra, Senhor, na vida, no coração, na alma, Senhor, de cada mulher que vai ouvir essa palavra, Senhor, que produza frutos de transformação, de cura, Senhor, assim como o Senhor falou e fala ao meu coração, à minha vida, Senhor, que o Senhor possa falar com as tuas filhas também, Senhor, em nome de Jesus, assim eu te louvo, papai, e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Então, minhas Amém. irmãs, vamos falar a respeito de Esther, né? Então, Esther, no capítulo 2, no verso 5, só para a gente entender um pouco do contexto das dores de Radassa, né? Que também é conhecida como Esther. Lá no verso 5 do livro de Esther, a palavra do Senhor diz assim: Nesse tempo vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá.
Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Glória a Deus, né? Vejam só, minhas irmãs, se nós olharmos essa palavra e olharmos um pouquinho do capítulo 1, que eu convido as irmãs para depois meditarem na palavra. Bem-vinda, Raíza, tudo bem? A Raíza estava na sala de oração hoje de manhã. Amém. Então, nós vemos ali que o rei, né, o rei Xerxes, ele era um homem ímpio, ele não servia a Deus. E ele teve, né, um problema com a esposa dele, né, a Vasti, que foi destituída, né, da posição de rainha. E lá um tempo o rei se, né, sente sozinho, né, e aí ele promove ali, o reino, né, promove um concurso de beleza para que uma nova esposa tomasse o lugar de Vasti. E aí nós começamos a ver a história de Radassa, de Esther sendo formada. E aqui nós vemos Radassa, se nós formos ver, ela não tinha pai, não tinha mãe, então ela era órfã. Ela vivia com, né, uma assessorada, cuidada por Mardoqueu, que era também um judeu, exilado. Então nós vemos, naquele concurso, só iam participar mulheres daquele reino, mulheres que tinham família, que tinham nome, posses, riquezas, mas Radassa não. Radassa ela era pobre, ela não tinha nome, ela não tinha uma família, então havia uma desconfiguração, havia ali um contexto negativo na vida dela, certo? Então nós vemos que, a partir desse momento aqui, quando assessorada por Mardoqueu, e ela decide participar desse concurso de beleza, nós vemos que Radassa, ela não permitiu que as suas dores impedissem ela de participar daquele concurso. E eu vejo, isso nos traz um grande ensino, né, olhando por esse contexto emocional, né, terapêutico, de cura, de transformação. Nós não podemos deixar que as nossas dores, as nossas mazelas nos impeçam de viver o melhor de Deus. Quantas coisas nós deixamos de viver e fazer porque somos influenciadas pelas nossas dores do passado, por situações que nós vivemos e nós estamos enfrentando. Talvez Radassa, ela pudesse ter se deixado levar pelos pontos negativos da vida dela. Complexos de inferioridade, de pobreza, de orfandade. Mas veja só, nós como mulheres de Deus, nós temos Cristo Jesus, nós temos o Espírito Santo de Deus. Às vezes as pessoas podem achar assim, nossa, mas eu não tenho um cargo, eu não tenho um apadrinhamento, o que eu vou fazer? Mas nós temos Cristo, nós temos o Espírito Santo. E aquilo que o Senhor fala a nosso respeito precisa ser uma primazia na nossa vida. Radassa, ela via sinais negativos na vida dela, no histórico do passado dela. Mas ela não permitiu que aquele histórico de orfandade, de exílio, de pobreza, tomasse conta dela, ao ponto dela não participar daquele concurso. E aí nós vemos, então, quando ela é, né, selecionada e passa ali aquele período, todos aqueles meses, né, sendo banhada, né, por mirra e aqueles óleos essenciais, aquelas coisas todas, né? Então, imagina, foi um tempo de purificação, um tempo de limpeza. Isso fala muito ao meu coração de como nós vamos nos apresentar diante do nosso Rei, nosso Cristo Jesus, como nós nos achegamos ao Senhor. Nós precisamos buscar nos purificar, nos limpar em todo o tempo, todos os dias das nossas vidas. E também buscar a cura emocional para a nossa vida. Buscar fazer um conserto com o nosso passado. Porque o que eu vejo muito como impedimento, muitas vezes com mulheres que carregam um grande propósito de Deus, porque elas se deixam levar pelas dores, pelas situações que elas viveram e às vezes acabam mutilando a si mesmas. E quando eu falo mutilar, eu falo das mulheres que não acolhem a sua história, que não acolhem o seu passado, que muitas vezes, quantas mulheres nós vemos que às vezes preferem não pensar nas suas dores, não se consertar muitas vezes com o passado, às vezes não liberar um perdão, que carregam durante muitos anos dores profundas, profundas. E isso é uma mutilação na alma. Mulheres que muitas vezes não conseguem fazer as pazes com o próprio interior, que vivem com raízes de amarguras profundas. Então veja só, Radassa, ela sai desse lugar de dor para caminhar rumo a um propósito maior.
E é isso que nós, mulheres de Deus, nós precisamos buscar para nós, para a nossa vida. Qual é a dor? Qual é a dor do meu passado? O que está influenciando na minha vida hoje, que eu não consigo viver uma vida transformada e abundante no Senhor? Aleluia. Por que eu não consigo entrar na terra prometida? Por que eu não consigo entrar no tempo da promessa? Por que eu ando em círculos? O que me faz parar? Qual é a dor que muitas vezes está latejando dentro de nós, ressoando dentro de nós, que nós precisamos tratar, curar? Mas o problema é que muitas vezes, né, muitas mulheres foram ensinadas que nós não devemos cuidar das nossas emoções, que nós não devemos cuidar do nosso interior. Muitas pessoas veem o tratar da alma como uma vaidade. Mas se nós olharmos na palavra do Senhor, em 1 Tessalonicenses 5, a palavra do Senhor nos diz que nós precisamos manter irrepreensível até a volta de Cristo, espírito, alma e corpo. Então veja, nós somos tricotômicos, nós precisamos cuidar do nosso espírito, vida no espírito, comunhão com Deus, oração, jejum, leitura da palavra, adoração, louvor. Fui cuidar da alma. Boa tarde, Marta, tudo bem? A Jaiciane está aqui, glória a Deus. Então, veja só, nós precisamos cuidar da nossa alma, que são as nossas emoções, os nossos traumas, as nossas feridas. Tudo isso faz parte da alma, tudo isso faz parte da nossa mente. Nós precisamos cuidar para manter irrepreensível até a volta de Jesus. Mas é o que muitas pessoas não fazem, a maioria, inclusive no nosso meio cristão. Então, veja só, como nós estamos cuidando, que dor está latejando, que está sangrando dentro de você, que te impede de viver uma vida transformada, que te impede de viver uma vida abundante no Senhor. Veja só, se Radassa ela tivesse se apegado na dor de não ter um pai, não ter tido uma mãe, de ter sido criada por um primo, de não ter nome, de ser pobre, ser exilada, órfã. Talvez ela nunca tivesse ido para aquele concurso de beleza. Né? Então, veja só, se ela tivesse, eu vejo assim, o poder de Deus é tão glorioso na nossa vida, quando nós decidimos querer sair do cativeiro emocional, o que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Porque Radassa, quando ela foi em frente, a dor dela, da orfandade, ela se tornou uma libertadora, uma intercessora, uma mãe de nações. Ela salvou aquele povo da morte, porque ela transformou a sua dor em uma causa do reino. E aí eu pergunto para você que está aqui na live, a sua dor hoje, ou a sua dor que você viveu na infância, o que você fez com ela? Será que você mutilou e você busca nem lembrar, como se ela nunca tivesse existido, como se o seu passado não tivesse existido? Ou você buscou fazer as pazes com o teu passado e transformar o teu passado numa causa nobre, para exaltar o nome do Senhor e para impactar vidas, para tocar vidas, para revelar Cristo para as pessoas, para ser fonte de cura, de salvação, transformação na vida das pessoas? Então, sabe, Thalita, nós precisamos olhar para o nosso passado e integrar ele dentro de nós. Nós não podemos excluir o nosso passado, porque o nosso passado ele é uma força que nos faz avançar. Quando nós olhamos para o nosso passado com os olhos do Espírito Santo, o nosso passado ele é uma força que nos faz avançar para impactar vidas, para transformar pessoas, para que o nome de Jesus seja glorificado. Agora, quando nós continuamos, né, ali naquele lugar de vítima, de vitimismo, como coitadas, quando a gente não consegue descobrir essa força que está dentro de nós através do Espírito Santo de transformação, nós não vamos ter uma vida abundante. Porque nos olharmos com vitimismo, como se o nosso passado fosse um erro, enfim, a gente perde força. A gente se diminui diante da vida, diante das situações. E a palavra do Senhor diz que o Senhor nos deu um espírito de ousadia, de coragem, que nós podemos nos achegar diante do trono da graça com confiança. E como nós estamos nos achegando diante da vida, diante do propósito? Será que é com confiança ou com aquele olhar cabisbaixo, caída, triste, como se nós somos as mulheres mais destruídas da face da terra? E aqui eu não diminuo a dor de ninguém.
Jamais, como terapeuta, jamais eu vou diminuir a dor de alguém, né? Cada um sabe a intensidade daquilo que sofreu. Mas o chamado aqui hoje, dessa palavra, é dizer, ei, sai desse lugar, não permita que a tua dor, aquilo que você passou, o seu passado, te impeça de viver o melhor de Deus. Faça da sua dor, da sua história, do seu passado, um trampolim. Faça algo para que você possa ser impulsionada para a vida, para tocar outras vidas. Não para se diminuir, não para se rebaixar. Jamais, porque não é isso que Deus quer para nós, não é isso que o Espírito Santo espera para as nossas vidas, amém? Então, veja-se a história de Radassa, de Esther, fala muito ao meu coração, porque quantas palavras, quantas ministrações, né? Você estava orando e falando de banquete, né? Então, quantas vezes nós queríamos ser tratadas como rainhas, pelos nossos esposos, dentro da igreja, em tantos lugares, né? Eu, particularmente, fiz uma escola chamada Escola de Esther, e foi uma escola transformadora na minha vida. Todo mundo quer ser uma Esther. Mas e aí? Será que nós queremos passar pelo processo? Será que nós queremos sair do lugar de morte, de cativeiro emocional, para nos tornarmos mães de multidões? Para manifestar Cristo na terra? Para entrar num lugar espiritual, para interceder pelas causas do reino? Porque foi isso que Esther fez. Se nós continuarmos a olhar a palavra de Deus, nós vamos ver lá no capítulo 4, a Esther, então, ela passa pelo processo, a escolhida rainha, coroada, né? No capítulo 2, verso 17, nos fala isso, né? Que ela, então, chega, né, escolhida pelo rei, se torna rainha. Mas se nós olharmos lá no capítulo 4, nós vemos que quando Mardoqueu ele fica sabendo de uma trama de matarem o rei e o seu povo, né, os judeus, ele vai para a porta do palácio, lá ele rasga as vestes, anda com pano de saco, e Esther, quando fica sabendo disso, né, manda perguntar o que estava acontecendo com ele. E ele fala, diz que estava acontecendo, que o povo estava sendo ameaçado de morte, que o povo judeu ali, eles seriam exterminados. E aí aqui é algo que é importante nós falarmos sobre isso, né? Porque muitas mulheres encontram a sua transformação e a sua cura, certo? Muitas mulheres, elas entram, né, para a família de Cristo, são posicionadas, assumem seus cargos, recebem unção, são transformadas, glória a Deus, isso é maravilhoso. Foi isso que aconteceu com Esther. Ela se tornou rainha, foi coroada, estava vivendo com o rei, né? E eu vejo assim que, como igreja, agora falando, né, para a igreja de Cristo como um todo, a igreja, nós não podemos ser profetas somente de causas próprias. Nós precisamos manifestar o reino e orar, interceder em favor do outro, né, de causas maiores. E olha só que às vezes nós acostumamos, né? Nós acostumamos ali com a vida boa, com a tranquilidade, não queremos às vezes nos envolver em mais nada. E foi isso que aconteceu com Esther. Quando Mardoqueu avisa ela do que estava acontecendo, olha só o que ela fala, manda dizer para ele. Tá lá no verso, vamos ver aqui, lá no verso 11, né? Ela manda dizer para Mardoqueu o seguinte: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Olha aqui eu vejo o seguinte: Esther ouviu aquela notícia que o povo dela estava sendo ameaçado de morte. E o que ela diz ali? Olha, tem uma lei aqui e eu não posso fazer nada. Né? Eu não sou chamada há 30 dias, e se eu for chamada e o rei não me estender o cetro, eu posso morrer. Então, Mardoqueu, não posso fazer nada, tem essa lei aí. Mas veja só a importância de um Mardoqueu na nossa vida. A importância das pessoas que caminham conosco, que intercedem pela nossa vida e por causa do reino de Deus. Mardoqueu, nesse momento, ele reposiciona Esther. E aqui, nesse reposicionamento, nessa fala de Mardoqueu com ela, é onde ela verdadeiramente assume o seu lugar no reino de Deus, naquilo que ela era chamada para fazer. Porque quando ela manda essa resposta para Mardoqueu, o que ele diz para ela? Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará.
Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi por um momento como esse que você chegou à posição de rainha. E aqui, minhas irmãs, eu quero perguntar para você. Você que me ouve ou que vai ouvir essa live depois, a posição que você ocupa hoje, o que você faz com essa posição? Se você está numa posição de esposa, de líder de ministério, o que você tem feito com a posição que o Senhor te entregou? Esther ali, ela tentou dar uma titubeada, ela tentou ali dar uma, né, uma desviada, né, em Mardoqueu, mas ele chamou a atenção dela. Não pense que vai faltar livramento para o povo de Deus. Mas Deus, ele está observando você. Não pense porque você está aí no palácio como rainha, comendo dos manjares, numa cerca de proteção, que você vai escapar da morte. Não, você vai também sofrer as consequências disso. Então, será que a posição que você ocupa hoje não é para você fazer algo pelo povo de Deus, pela causa do reino de Deus? E aí, quando ela recebe essa informação, ela cai em si. Eu vejo que Esther, ela cai em si. E aí ela fala, peça para o povo, você e todo o povo, orem em jejum em meu favor, porque eu e as minhas servas também vão entrar em jejum e oração. Antes de falar com o rei. E aí nós vemos lá no verso 16, no finalzinho do versículo 16, quando ela fala, se eu tiver que morrer, morrerei. Tem algumas versões que falam, se eu perecer, pereci. Olha a maturidade dessa mulher. Olha que o entendimento, a virada de chave, transformação de mente na vida dessa mulher. Olha, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou lutar por essa causa. Se eu tiver que morrer, morri. Mas eu vou morrer fazendo aquilo que é certo. Por uma causa maior. E foi o que ela fez. E aí a palavra fala, né, que ela e as criadas jejuaram. E depois ela ia ter com o rei. E aqui eu vejo algo importante. Muitas mulheres, às vezes, não experimentam algumas transformações e milagres, porque às vezes não acessam o céu primeiro. Antes dela falar com o rei, ela acessou o céu primeiro. Ela elevou a causa dela a um nível de eternidade. Ela foi para as regiões celestiais, ela foi fortalecer o espírito. Ela foi buscar ali no Senhor aquela causa. A transformação para aquela causa. Então, veja só, se nós olharmos toda essa passagem de tudo que nós falamos aqui, nós vemos uma transformação na vida de uma mulher. Que ela saiu de um lugar de orfandade, de exílio, de escravidão, se tornou rainha e depois se tornou libertadora de um povo. Mãe espiritual de um povo, que ela foi orar, foi jejuar, foi clamar por aquele povo, para que aquele povo não morresse. E ela obteve êxito na missão dela. E aí eu pergunto, e você? O que você fez com a sua dor? O que você fez? Então é forte, nós precisamos aprender a integrar a nossa vida. Muitas vezes nós decidimos ficar num lugar, porque é uma decisão. Quando você não decide nada, você já está decidindo. Muitas mulheres decidem ficar num lugar de dor, de tristeza, de amargura. E nós não podemos. Nós precisamos transformar a nossa dor. E é uma decisão. E às vezes vai mexer no passado, dói. Sim, dói. A gente vai voltar por um dado momento, às vezes sentir algumas dores. Situações que nós não gostaríamos de ter vivido. E que também não era da vontade de Deus. Mas nós temos um Deus, um Pai maravilhoso, especialista em transformadores em grandes ministérios. E é isso que eu tenho visto. E eu falo isso, minhas irmãs, porque eu sou testemunha disso. Em 2020, eu passei por um câncer. E no começo foi algo muito difícil. Foi uma dor terrível. Algo que me desafiou. Mesmo já caminhando com o Senhor há muito tempo. Mas as coisas começaram a ter mais sentido quando eu entendi o porquê Deus estava permitindo que eu passasse por aquilo. E no período onde eu estava fazendo meu tratamento, mesmo fazendo quimioterapia, radioterapia, eu decidi olhar para as mulheres que estavam em condições inferiores à minha no sentido financeiro,
que às vezes não tinham um marido para cuidar, porque graças a Deus meu esposo cuidou de mim, os meus filhos. Mas eu vi mulheres que estavam lá fazendo seus tratamentos sozinhas. Eu vi jovens, mulheres jovens, né, com uma idade, né, que poderiam ser filha minha, estavam fazendo quimioterapia sozinhas, sem mãe, sem pai ali. Eu vi pessoas idosas fazendo quimioterapia sozinhas. E aquilo moveu meu coração. E na época, uma pastora muito querida que caminhava comigo, ela disse: Dani, você precisa abrir os teus olhos para o porquê Deus te colocou nesse lugar. O que Deus quer que você manifeste nesse lugar. E foi ali que eu comecei a abrir os meus olhos. Foi como Mardoqueu, quando disse para Esther: será que não foi, né, por uma causa maior que você está aí nesse lugar, que você está ocupando essa posição? E aí foi então quando eu decidi, desde que houve um despertar de ajudar mulheres. E foi então quando nós começamos a ajudar mulheres, e nós desenvolvemos um projeto chamado Profetiza, onde nós decidimos que nós íamos profetizar vida na vida das mulheres. E nós começamos a ajudar mulheres que estavam passando pelo tratamento oncológico no Hospital São José, que é o hospital aqui da cidade de Joinville, que mulheres que moram na periferia, em lugares que ninguém vai, em lugares que tem saneamento básico, lugares assim de escassez. Mulheres que estavam passando por tratamento, que às vezes estavam há muito tempo esperando por tratamento e não estavam vindo pelo SUS, pessoas que estavam ali sem medicação, e nós decidimos ajudar essas mulheres. E aí as coisas começam a ter sentido, porque eu esqueci. E assim, eu criei uma força dentro de mim, porque eu esqueci da minha dor. Não que eu continuei fazendo meu tratamento, mas a minha dor se transformou pequena diante de ver uma realidade totalmente diferente da minha, porque eu tinha uma casa, eu tinha um marido, eu tinha filhos, eu tinha pessoas orando por mim, eu tinha meus pastores orando por mim, eu tinha pessoas conversando comigo diariamente, mas eu vi mulheres que não tinham ninguém. Então, veja só, às vezes nós precisamos transformar a nossa dor em uma missão, em uma causa maior. Então, às vezes tem mulheres, eu vejo assim, mulheres que foram abusadas sexualmente, né, por pai, por alguém, né, e mulheres que transformam a dor numa causa para ajudar outras mulheres, porque quando você vai transformando essa dor numa causa de dar amor, de ajudar outras pessoas, você também vai sendo curado, porque tudo aquilo que você dá, você recebe de volta. E aí o que nós fizemos? O que nós fizemos? É quando nós estamos nos doando, quando nós estamos entregando o melhor de Deus, aquilo que nós temos de melhor, que nós estamos manifestando a Cristo Jesus. É que o Senhor está se manifestando através de nós. Minhas irmãs, às vezes vai ter pessoas, como já foi o caso, de ver pessoas que não sabem ler, que talvez nunca vão ler a palavra de Deus. Mas quando você abrir a boca, quando você se posicionar, as pessoas vão conhecer Deus através da nossa vida. As pessoas vão ver Deus em nós. E aí eu pergunto, o que você tem feito? O que você tem transformado? O que você tem derramado? Então eu vejo que a mulher, ela tem uma força assim, muito grande no seu interior. Ela só precisa querer descobrir essa força. Né? Muitos esposos abandonam suas esposas. Infelizmente acontece. E às vezes é num momento assim, dessa vulnerabilidade, dessa dor, que a mulher vai descobrir a sua força. E esse lugar que hoje eu quero chamar vocês. Busque ser uma mulher saudável nas suas emoções, inclua o seu passado, inclua a sua dor na sua vida e transforme isso numa força para você avançar, não numa fraqueza e numa vergonha, porque às vezes as mulheres se sentem envergonhadas, fracas, indignas. Ei, minha irmã, você tem o Espírito Santo, você tem Cristo Jesus. Se você orar e clamar, Ele vai apresentar pessoas para você que vai ajudar você no seu processo. Mas você precisa tomar atitudes. Você precisa se levantar. E esse levantar é você que precisa fazer. Tem coisas que é você que precisa fazer. Vai ter intercessores fazendo. A Esther aqui teve Mardoqueu e pessoas orando com ela, jejuando junto com ela. Mas o banquete, se levantar, colocar os trajes de rainha, se colocar de pé e ir diante do rei, ela teve que fazer. Tem coisas que você vai ter que fazer.
É você que vai ter que enfrentar. E às vezes os gigantes que nós enfrentamos não estão fora de nós, estão dentro de nós. Quantas coisas nós deixamos de fazer, quantas oportunidades nós perdemos, deixamos de lado, deixamos passar. Porque nós nos achamos, não vou falar isso, né? Tem outra pessoa que já está falando, já está fazendo, então não é relevante, não vou fazer. Porque são deficiências emocionais. Porque todas nós, como mulheres de Deus, todas nós carregamos algo precioso do Senhor. Todas nós. Eu sempre digo isso, é um princípio espiritual. Um espírito não age na terra sem um corpo. Por isso nós temos pai e mãe, para nos dar um corpo, para que o Senhor envie o nosso espírito para a terra, para manifestar aquilo que o Senhor tem. Então todos nós somos enviados dos céus. Todos nós. Nós só precisamos deixar vir para fora, porque não está fora de nós, está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós. Então nós precisamos descobrir essa força, passar por esse tempo de purificação, de limpeza, de se adornar, se limpar, tratar as feridas e caminhar em fé e ousadia. É isso mesmo, Mara. Nós precisamos, e se nós não temos Senhor, eu não consigo ser ousada. Aumenta a minha fé, Pai. Em nome de Jesus, me fortalece, Espírito Santo, me ajuda. Aleluia. E eu creio que Ele vai fazer, porque a palavra de Deus diz que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Então, minhas irmãs, nessa tarde eu gostaria de chamar você para se analise, olhe para você, o que você está excluindo, o que te faz perder a sua força. A dor de Radassa, a dor de Esther era a orfandade. E ela se tornou mãe daquele povo, salvou aquele povo da morte, se transformou num grande ministério que, né, está nas escrituras sagradas. E você? Que você pode ser autora da sua história como filha de Deus, como mulher de Deus, como intercessora, como pastora, como líder, né? Enfim, como missionária, evangelista, na sua profissão, no seu trabalho, por onde você passar. O que você vai fazer? Então, minha irmã, eu convido você, pare de achar culpados, de querer achar os culpados pela sua história. Pare de achar culpados, pare de querer ficar apontando, né, as pessoas. Porque quando nós nos colocamos dessa forma de querer achar culpados, isso nos coloca num lugar de vítima. E nós não somos vítima. O nosso referencial é Cristo. E Jesus nunca se fez de vítima. Pelo contrário, ele se entregou por uma causa maior. Algumas, né, vejo algumas ministrações falam, né, que mataram Jesus. Na verdade, ninguém matou Jesus, ele se entregou. Ele tinha um propósito maior. Era desejo de Deus que ele passasse por essa situação, por uma causa maior, por um propósito maior. E nós, até quando nós que vamos no culto, levantamos as mãos, dizemos que somos filhas amadas, que amamos a Deus, vamos continuar nos vitimizando? Meu Deus. Decida hoje integrar o seu passado e que as suas dores sejam motivo de transformação, de cura, que você possa buscar essa cura para você formar um alicerce emocional forte, para construir um propósito, para construir uma história com Deus, testemunhos, experiências com Deus. Nós não podemos ficar apontando pessoas. Esse não é o nosso papel, nós não fomos chamadas para isso. E para ter uma vida transformada em Deus, nós precisamos, minhas irmãs, focar naquilo que é interno. E quando eu falo aquilo que é interno, é olhar o que Deus está fazendo dentro de mim. Porque às vezes quando a gente quer achar o culpado, a gente começa a olhar para fora, olhar para o externo, a gente olha só para a situação, a gente olha só para o que está acontecendo, o que aconteceu. Mas aí olha para dentro. O que Deus está fazendo no teu interior? Quanto aprendizado, quanta transformação Deus está fazendo dentro de você. Os alicerces, os fundamentos, os princípios, a prova da fé que Deus está fazendo você enfrentar, você passar. Deus está fazendo algo interno. Isso é glorioso, isso é uma obra permanente. É algo que não vai se consumir, que não vai se acabar.
Então, é algo que nós precisamos olhar, né? O que Deus está fazendo no nosso interior? Quais as mudanças, né? Que o Senhor está proporcionando para nós. Glória a Deus, né? O que verdadeiramente importa é isso. O que Deus está fazendo no nosso interior, de dentro para fora. As mudanças de dentro para fora. Então, eu encorajo você. Transforme a sua dor numa missão. Busque esse lugar de reposicionamento. Às vezes a gente fica tentando se esquivar, né? Foi isso que Esther fez. Ela tentou se esquivar. Mas depois ela assumiu aquela causa. Uma causa do reino, uma causa maior. Ela poderia ainda ter ficado, né? Não, mas do que eu não vou fazer nada, né? Eu não tenho ninguém por mim, eu sou casada hoje, mas não tenho pai, não tenho mãe, não tenho ninguém por mim. Mas não, ela foi em frente mesmo assim. E ela não desistiu, ela não desanimou. Ela entendeu que Deus estava chamando ela para algo maior. Amém, minhas irmãs? Esther foi uma mulher comum. Mardoqueu foi um homem comum. Assim como todos os personagens na Bíblia foram homens e mulheres comuns, de carne e osso como nós. Mas pessoas que Deus usou de uma maneira maravilhosa, num tempo específico, num lugar específico para cumprir um propósito. E você pode ser essa mulher. Amém? Amém. Meu Deus, que coisa linda. Glória a Deus, né? Glória a Deus, né? O Senhor é maravilhoso. Muito. E é muito interessante, né? Que a Dani falou sobre que precisamos ter um conserto com o nosso passado. Quantas coisas na nossa vida não vão à frente porque estão mal resolvidas lá atrás. Eu não sei, querido, o que você tem vivido hoje, mas o Senhor tem um conserto, marcou essa live para ter um conserto contigo. Conforme eu posso dizer, né, a doutora Dani estava falando, eu estava lembrando muito, sabe? Como começou as amigas de oração, quando começou as transformadas, eu achava que eu não tinha aptidão para isso, eu achava que eu estava com tanto problema, que como é que eu vou passar alguma coisa se eu estou cheio de problema, cheio de coisas mal resolvidas. Mas foi através desse tempo que eu assumi e compartilhar o que Deus tinha gerado no meu coração, aí a minha cura chegou. Aí eu comecei a ter certeza, aí eu comecei a ter os passos mais firmes. Então é isso, né? É necessário nós darmos o primeiro passo, porque quem garante é o Senhor. Esther estava numa situação que ela não sabia como que ia ser o final dela. Era muita incerteza. Mas aquele que dá a palavra é aquele que garante. Então você que está nos assistindo, você que ainda tem dores, diga que eu, coloca um euzinho ou coloca um emoji, alguma coisa. Nós vamos estar orando por você. Hoje é tarde de cura. Hoje é tarde de cura. Eu louvo a Deus, a doutora Dani, porque... Eu sou doutora, não. Doutora, receba. Pela fé, todo mundo chama de doutora. Eu digo assim, eu recebo pela fé, gente, porque eu ainda não sou doutora. Receba. Esses dias, né, eu tenho passado os dias difíceis, né? Eu falei, meu Deus, de ontem para hoje tinha muitas bênçãos para administrar. Eu falei, Deus, eu vou estar aqui nessa live, fala comigo. E como Deus falou comigo nessa tarde, porque não dá mais para recuar. Não é mais tempo, querida, de recuar. O Senhor te chamou para ser mãe de nação. O Senhor te chamou para um propósito. E foi tão lindo que a Dani falou que o Senhor chamou cada uma de nós. Não é a Dani, não é a Daniele Furtado, a terapeuta de mulheres. Não é a Thalita que faz transformadas. É você também. É você também. Aleluia. Estou aqui eu vou pedir para a Daniele estar orando. Amém? Amém. Amém.
Glória a Deus, né? O Senhor, Ele é maravilhoso, né? Glória a Deus. Vamos orar, minhas irmãs. Aonde você está nesse lugar, né, na sua casa, enfim, comece a orar. Comece a clamar o Espírito Santo para que ele comunique com a sua mente, para que ele traga para a luz a tua consciência. Qual é a dor? Qual é a situação? Qual é o trauma? Qual foi a palavra, a situação que você passou, que ressoa dentro de você, que te paralisa? Peça, Espírito Santo, eu preciso da minha cura. Espírito Santo, eu quero ter um conserto com o meu passado, para que eu possa viver algo maior com o Senhor. Amém, minha irmã? Nós vamos orar por você, amém? Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, se conecte com o Senhor, e eu creio que o Senhor vai trazer cura para você, amém? Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, Pai, por esta tarde maravilhosa, Senhor, por esse banquete, assim como a minha irmã estava orando, Senhor, que seria um banquete, Pai. Nós te glorificamos, Senhor, por esse banquete, te glorificamos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, pelo teu mover, pelo teu agir, Pai, por tamanho amor e bondade com as nossas vidas, Pai. Somos tuas filhas e filhas amadas, Pai, e pela fé, Senhor, eu profetizo na vida dessas mulheres que são filhas amadas, curadas, salvas e libertas, Pai. Libertas dos cativeiros emocionais, Senhor. Libertas dos cativeiros de Satanás, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Senhor, que nesta tarde, Senhor, mulheres vão se levantar, Senhor. Mulheres vão parar, Senhor, de olhar, Senhor, para si mesmas, Pai, como incapazes, como inferiores, Pai. Em nome de Jesus, Pai, essas vestes de inferioridade, de incapacidade, Senhor, não pertencem às tuas filhas, Pai. E eu profetizo pelas confiantes na tua presença, Senhor. Mulheres transformadas e cheias de ousadia e de fé, Senhor, como foi colocado aqui nesta tarde, Senhor. Em nome de Jesus, eu profetizo mulheres, Pai, que vão se achegar diante do teu trono da graça, Senhor, diante do Rei dos Reis, com ousadia, com fé, Senhor, orando e intercedendo por causas maiores, Pai. Mulheres que não vão mais, Senhor, lamber as suas feridas, Pai, mas mulheres posicionadas em ajudar e levantar outras mulheres, Pai. Mulheres intercessoras, Pai. Mulheres de oração, mulheres fortes, Pai, no Senhor, Pai. Mulheres que muitas vezes, Pai, pelas lutas, pelas suas dificuldades, Pai, não conseguem avançar, Senhor. Mulheres traumatizadas, Pai. Mulheres que foram abandonadas, mulheres que foram negligenciadas desde a infância, Senhor. Mulheres que muitas vezes, Pai, perderam sua identidade, Senhor, desde pequenininha, Senhor. Ah, Pai, mas em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Pai, um encontro genuíno e sincero contigo, Senhor. Que aonde houver dúvida, Senhor, em nome de Jesus, essas mulheres, Pai, vão experimentar, Senhor, desse lugar de paternidade, de amor, de renovo, de restauração, de cuidado, Senhor. E eu profetizo o novo do Senhor na vida dessas mulheres, Pai. Em nome de Jesus, um tempo novo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Tudo que o Senhor fez na minha vida, Senhor, eu venho impartir, Senhor, com essas mulheres nessa tarde, Senhor. Mulheres corajosas, confiantes, curadas, restauradas, Pai. Mulheres posicionadas, haja o que houver, Senhor. Mulheres que vão conhecer um amor tão grande, Senhor, que elas se tornarão imparáveis, Pai, no Senhor, porque Cristo habitando nelas, a esperança da glória, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Mulheres, Pai, que talvez, Senhor, se perguntam, Pai, qual é o meu propósito? Eu não sei quem eu sou, Senhor. Mulheres que às vezes podem dizer, eu não sei o meu propósito. Pai, como um dia eu também falei, Senhor. Mas eu declaro pela fé, Senhor, que ainda que os olhos delas não tenham visto, ainda que os ouvidos delas não tenham ouvido, mas o Espírito Santo de Deus, que está dentro delas, Pai, há de revelar, Senhor, há de descortinar, Senhor, nesta tarde, Senhor, o propósito, a missão, Senhor, missão eterna, de um propósito eterno maior, superior do que qualquer dor, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te glorifico, Senhor, pela tua presença, Pai, eu te glorifico pelo teu amor, o teu cuidado nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro, Pai, para que haja transformação de mente, no coração, na alma, Pai, eu oro para que haja decisão, Pai, uma decisão, Senhor, das tuas filhas, Pai, que nessa
nessa tarde elas possam caminhar, Senhor, rumo, Senhor, a algo maior, Senhor. Que elas possam caminhar, Senhor, por uma ótica de eternidade, por uma cultura de céu, uma cultura do reino de Deus, Senhor. Verdadeiramente, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Mulheres, Pai, que serão livres das algemas, Pai. Algemas, Senhor, de fortalezas na mente, emocionais, Pai. Em nome de Jesus, tudo que segura essas mulheres, Pai, em nome de Jesus. Nós damos, Senhor, agora uma voz de comando, Pai, para que essas mulheres, Pai, sejam libertas, Pai, salvas, curadas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para experimentar o novo de Deus, Pai, para desfrutar, Senhor, do teu novo, do teu amor, do teu cuidado, coisas maiores. Aleluia, Senhor, que elas possam experimentar do novo do Senhor que está chegando sobre a vida de cada uma delas, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Toda a honra, Pai, toda a glória seja dada a Ti, Espírito Santo, a Ti, amado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor, Pai. Glórias a Ti, Jesus. Maravilhoso, Deus poderoso. Aleluia. Santo, 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 santo és tu, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Receba a cura do Senhor neste dia. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio em mulheres que saíram daqui com respostas. Respostas. Glória a Deus. Glória a Deus. Te louvamos, Pai. Te louvamos, Senhor. Tu és maravilhoso. Senhor é tremendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está conosco. Por desfrutar dessa palavra, como nós vamos sair daqui alimentadas. Conta um pouquinho do seu trabalho, do seu projeto, para as meninas que não conhecem, que gostariam de acompanhar, tá bom? Fica à vontade. Amém. Então, minhas irmãs, nós temos aí o Levantando Coroas, né? Que é uma escola de mulheres, onde nós temos ministrações de transformação de caráter, né? Tudo com a visão bíblica, cristã, onde nós tratamos de assuntos como aborto, tratamos de assuntos, né, como propósito, paternidade, maternidade, iniquidade, maldições hereditárias, né? Falamos aí sobre os princípios do reino de Deus, né? Tudo para fins de libertação e transformação de caráter. Nós promovemos a escola nos ministérios que nos chamam, né? Que convidam. Eu não cobro nada, né? Não cobro para ministrar a escola, Levantando Coroas, né? Nós temos camisetas, nós temos os blocos, canetas. Então, o lugar que nos chama, né? As mulheres vão ter um investimento, porque a camiseta vai ficar com elas, bloco de notas, canetas para anotação, mas eu não cobro pela escola. Nós temos ela no caráter presencial e online. Nós temos uma sala de cura nas segundas-feiras, onde nós ministramos para as mulheres que estão, né, nos acompanham no Levantando Coroas, onde são salas de cura terapêutica, né, sem custo. E nós temos, né, alguns trabalhos eu faço, né, e às vezes eu cobro um valor simbólico, né, para poder também me manter meu ministério, tendo em vista que é gratuito, mas a escola, assim, é maravilhoso, é um presente de Deus na minha vida, porque eu tenho observado o quanto as mulheres são muito feridas, né, pelos genitores, pai e mãe, né, figuras de autoridade, mulheres que às vezes, né, viveram situações que, né, abortaram, e foi um tema muito falado nos últimos tempos, mas as causas espirituais, o que isso causa no corpo da mulher, o que isso atrai, né, para a vida espiritual, as consequências disso. Então, são temas bem fortes, né, que nós tratamos de uma forma muito profunda. E nós vemos muitas curas, né? Vemos libertação, né? E é incrível, assim, né? O poder de Deus, o mover do Espírito Santo.
Então, eu sou muito, muito grata a Deus, né, pela confiança de entregar essa preciosidade do Levantando Coroas. Nós tivemos o seminário de cura aqui, junto com, em parceria com a pastora Débora Meirelles também, em julho desse ano, aqui em Joinville, na Associação dos Diabéticos, né? E lá nós fizemos também um grupo terapêutico de mulheres. Foi maravilhoso, né? O Senhor tem feito grandes coisas e eu fico muito feliz, né? Muito feliz de poder ajudar as minhas irmãs a encontrarem esse lugar de cura, de reposicionamento. E nós testemunhamos, né, até mesmo curas físicas, porque há situações que são espirituais, e quando há libertação, né, a pessoa é curada. E nós vemos também as pessoas que são curadas também fisicamente, a partir do momento que tem suas emoções também curadas. E é incrível, né, ver como a palavra de Deus tem esse poder, né, de transformar, de cura, de libertação. Então, quem quiser entrar, nós temos um grupo do WhatsApp, do Levantando Coroas. A gente não posta muita coisa, até para não ficar sobrecarregando, né, as memórias de celular, porque a gente sabe que às vezes as irmãs têm em vários outros grupos, mas ali a gente sempre posta algum devocional, algum informativo, o horário das salas de cura. Hoje nós temos presencial, e agora, semana que vem, nós vamos estar encerrando, mais uma sala de cura. E glória a Deus, né? Em 2024 tem mais. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, muito obrigada. Que bênção poder conhecer uma mulher maravilhosa, cheia de Deus, compartilhando, né, seu conhecimento que Deus tem gerado. Que história linda, história de vida. Você que assistiu aqui essa live, que vai assistir, que às vezes olha, minha vida tá difícil, mas olha o testemunho da Dani, estava naquela situação tão difícil e viu que tinha gente com mais dificuldades do que ela. E ela resignificou para cuidar de outras pessoas, para ser bênção, para ser bálsamo. Então, você seja bálsamo também na vida de outras pessoas. Tem gente chegando agora, mas a live vai ficar salva, tá bom? Pode deixar. Amém, amém. Quem quiser participar, né? Eu vi que alguém perguntou ali sobre a sala de cura, você pode me chamar ali no Instagram, né? E aí eu passo também o contato do WhatsApp, se você quiser entrar lá no grupo. Essa sala de cura está encerrando, né? Nós fizemos aí 8 encontros e finalizando com 2 mentorias para as mulheres que participaram de todas as aulas, né? Todos os encontros. Em 2024 nós vamos estar iniciando mais uma sala, né? De cura e libertação para 2024. E aí quem quiser, estiver lá, pelo grupo do WhatsApp que a gente passa todas as informações, né, de dia, de horário. Amém? Não esquece o print. Deixa eu marcar aqui os comentários, as meninas fazerem um print, tirar uma foto, nossa, marca a gente, coloca uma hashtag que Deus colocar no seu coração que mais chamou sua atenção, um sorriso e o print. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Muito feliz. Amanhã, às 16 horas, tem uma outra live, né? A pastora Tereza Rolinha me convidou, né? Para a live amanhã, às 16 horas. E amanhã nós vamos falar sobre os sonhos de Deus. E estou muito feliz também com a palavra que o Senhor está trazendo aí, né? Estou fazendo o download ainda, glória a Deus. Mas quem puder participar amanhã, às 16 horas do Brasil, nós vamos ter uma outra live. Nós vamos falar de um tema bem importante também. Amém? Gente, acompanha a Dani. Amanhã vamos continuar na nossa campanha até sexta-feira. Dá para você assistir a live transformada e já emendar na outra live. Olha só que bênção. Glória a Deus. É de 3 às 4, outra de 4 em diante. Você vai ficar alimentada para chegar 2024 rompendo com tudo. Toda trabalhada no cuidado de Deus. Amém? Muito obrigada a todas. Um beijo a todas que chegaram, que estão nos acompanhando agora. É um prazer ter vocês. Muito obrigada pelo carinho. Lindas, maravilhosas. De estar aqui. Que haja transformação. Que conheça contigo.
E até amanhã, que amanhã tem mais. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe a todas vocês. Um beijo. Amo vocês. Amém.